não é o tamanho de porco que dá toicinho. E a gente fala no modelo acoplado, nós temos aí situações em que a quantidade de litragem do equipamento pode ser reduzida pela metade da quantidade do modular. Então, reservatórios de 400 litros, por exemplo, que nesse caso aqui da esquerda, você poderia colocar 200 litros para esse aqui e atender até um pouco mais de eficiência. Ou seja, não é o tamanho de porco que dá toicinho. Você já ouviu falar nesse jargão aí, mas na época quando eu morava bem no interiorzinho de Minas, lá e que a gente tinha na propriedade lá, criação de porco, eu ouvia muito isso. Se você dá muita ração, dependendo do tipo de ração porco, ele vai ficar muito gordo, vai ficar grande, mas não vai dar um tocinho, né, que é aquela banha que a gente chama hoje aqui de bacon, né, muito legal. A gente sempre ouve isso lá no interior, lá na roça mesmo. Então, quando você pegar uma ração de milho, por exemplo, dá ao porco, ele vai dar um tocinho mais peso, mais legal. Mas se você dá mandioca, por exemplo, vai dar aí um tocinho meio fino, né? E não vai dar mais gordura do que o bacon em si, né? Então, você pega essa comparação, eu gosto de pegar essa comparação porque não é o tamanho do reservatório que vai dar uma eficiência do equipamento, mas sim o conjunto total de coletor solar e reservatório de todo o sistema, tá? Então, nós temos aí essa situação, mas eu falei ainda da questão da quantidade. Nesse caso esquerdo aqui, você poderia posteriormente aumentar a quantidade de coletor solar aqui para aumentar a eficiência dele, se caso você estiver aí precisando de aumentar a sua eficiência, de repente que os dias sem sol aí, você consiga estar mais bem atendido, então você pode aumentar sim a quantidade de coletor solar para o equipamento modular aqui. É mais fácil você fazer isso. Já o acoplado, você teria que, se estiver faltando muita água, se está vendo que não está legal a quantidade de dimensionamento do equipamento, você precisa de colocar mais do que um equipamento para abastecer a sua casa aí. Você pode colocar outro acoplado a esse. Então resolve nessa situação também. O dimensionamento do equipamento. Se o equipamento não estiver bem dimensionado de acordo com a sua necessidade, nós temos aqui uma situação do equipamento modular e um equipamento acoplado. Mas esse modular aqui, você pode ter uma capacidade específica para a quantidade de coletor solar e o reservatório, porque às vezes tem a pessoa que fala assim, Sávio, mas eu coloquei um equipamento grande, um reservatório grande, eu coloquei 600 litros, coloquei 800 litros para minha casa, mas aí eu te falo, não é o reservatório que aquece a água, é o coletor solar. O reservatório é apenas um armazenamento de água para que você possa aproveitar depois que essa água aqueceu. Então, não adianta nada você ter um coletor solar, um reservatório grande, um boiler grande, gigante aí na sua casa, se você não tem um bom coletor solar. Você tem que ter um coletor solar eficiente, bem limpo e também com dimensionamento bacana. E se você não tem um coletor solar com dimensionamento legal, se não está suprindo a necessidade, se a sua capacidade é menor do que precisava, ou de repente até se esse coletor solar ele foi instalado por um caimento de telhado fora do norte, que é um problema constante que a gente encontra aqui com o funcionamento dos equipamentos aí do mercado. Se tem uma instalação com um coletor solar não voltado para o norte, você tem diminuição nessa eficiência desse equipamento. Então, suponhamos que esse telhado aqui ele está voltado para o leste, né? Então você tem 50% de redução, ou leste ou oeste tem 50% de redução da eficiência dele. Por quê? Porque a incidência solar mais é do norte. Se você pega só a parte da manhã e só a parte da tarde, você tem incidência só na parte da manhã ou só na parte da tarde. Ou seja, 50% da eficiência durante todo o dia. Então, se você quer um equipamento com eficiência legal, tem que estar para o norte. Então, um ponto importante, verifique se o equipamento está virado para o norte, se está bem limpo, né, que eu já falei atrás, e se tem um bom dimensionamento. O que é um bom dimensionamento? É a quantidade de coletor solar ideal para o reservatório. E aí você me pergunta, sabe, qual que é a quantidade ideal de coletor solar para reservatório? Depende de cada modelo, depende de cada situação. Mas equipamentos modulares, por exemplo, você tem diversos, inclusive, tamanhos de tubos diferentes. Você tem tubos, por exemplo, de 47 milímetros, tem tubos de 58 milímetros, que são a espessura do tubo de vácuo. Você tem também o tamanho deles, que um é 1,50, outro é 1,80 metros. Então, se a gente pegar aí um equipamento, por exemplo, de 58 milímetros por 1,80, que é o padrão do tubo a vácuo que mais se usa no mercado, você tem, por exemplo, para cada 100 tubos, a eficiência aproximada de 1 metro quadrado de
coletor, não, 2 metros quadrados de coletor solar. Então, por exemplo, você tem 20 tubos, você teria aí 4 metros quadrados de coletor solar em média eficiência. Talvez o equipamento a vácuo ainda atinja um pouquinho mais, mas essa média de eficiência. Então, você tem aí para cada 100 tubos, 2 metros de coletor solar para um tubo de 58. Aí você tem o dimensionamento do coletor plano também, sabe? Mas para qual a quantidade de litro que a gente precisa aí de uma respectiva quantidade de coletor solar? A gente precisa aí de uma quantidade de coletor solar, por exemplo, para coletor plano, para cada 1 metro quadrado de coletor solar, 100 litros. Para cada 2 metros, 200 litros. Então, por aí vai. Se você tem 400 litros, você tem 4 metros quadrados de placas, de coletores. E se você tem, por exemplo, 400 litros para o modular, seria também com a média de eficiência para o normal aí seria 20 tubos. Então, teoricamente, com 20 tubos de vácuo, você conseguiria atender a mesma quantidade de de 4 metros quadrados de coletor plano, tá? Para quem aí. Aí estamos falando do equipamento modular, tá? Porque o modular normalmente trabalha com temperaturas mais baixas, temperaturas próximas aí de 50 graus, talvez, um pouco mais, um pouco menos, mas o coletor modular e o plano costuma trabalhar com mais ou menos isso. E seria o mais adequado também. Aí você vai falar, mas tem como aumentar a temperatura do coletor a vácuo? Você coloca mais coletor ou do plano? Sim, quanto mais coloca coletor solar, mais você aumenta a quantidade de eficiência do equipamento, ou seja, a temperatura maior. Mas, por outro lado, você tem que acompanhar aí o tamanho do reservatório, porque a perda de eficiência também nessa tubulação do tubo de vácuo ou do coletor plano, você vai ter que interligar aí o reservatório. Você está vendo aqui nessa figura que tem um tubo subindo aqui, ele está subindo para o reservatório. Se essa tubulação ela está longe aqui, ou se ela tem aí esse percurso para poder chegar ao teu reservatório, ela está perdendo temperatura. Então, se você coloca muito coletor solar e pouco quantidade de volume de reservatório, você está tendo perda de eficiência também entre os sistemas. Então, para seguir aí um padrão mais ou menos correto, você pega aí isso que eu te falei, essa orientação. Para cada 20 tubos, 400 litros ou 4 metros quadrados de placas planas, por exemplo, poderia atender a média de eficiência bacana. Sabe que é colocar mais quantidade de coletor solar? Pode colocar sim, aumenta a eficiência, mas saiba que se você colocar mais reservatórios também, proporcionalmente, você melhora ainda mais a eficiência ou o atendimento daquela residência, daquela casa, tá?